Imagine se amanhã tudo que você construiu desaparecesse. Se tivesse que recomeçar do zero, sem nenhum recurso além do conhecimento acumulado ao longo de anos. Não seria o momento de perder tempo analisando balanços, calculando múltiplos ou tentando adivinhar o próximo movimento do mercado. O que faria de verdade seria algo muito mais inteligente. Compraria ativos sólidos e deixaria o tempo trabalhar a seu favor. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Warren Buffett dedicou a vida inteira a encontrar empresas subvalorizadas e mantê-las por décadas. Mas agora ele próprio recomenda algo surpreendente. Para a maioria das pessoas, inclusive sua própria família, a melhor estratégia não é escolher ações individuais, mas sim investir em fundos de índice. Sim, você ouviu certo. Ele sugere que 90% do patrimônio seja alocado em um ETF que replique um índice amplo, como o S&P 500, e os 10% restantes em títulos públicos de curto prazo. Nada de apostar em ações específicas, nada de tentar bater o mercado. Apenas consistência e disciplina. Eu sei o que está pensando, mas se é tão simples, por que todo mundo não faz isso? A resposta está em uma lição que aprendi da maneira mais dolorosa. Em 2012, com apenas 18 anos, juntei cada centavo que ganhei vendendo equipamentos esportivos e fazendo bicos. Junto com um amigo, compramos R$30 mil em ações de uma empresa que parecia promissora. O preço dobrou em pouco tempo e eu, impaciente, vendi tudo para garantir um lucro rápido. Mal sabia que anos depois, aquelas mesmas ações valeriam mais de 10 vezes o que paguei. Perdi a chance de transformar 30 mil em quase $500 mil. A lição? Paciência vence. Tentar cronometrar o mercado é como jogar roleta russa com seu futuro financeiro. Anos depois, apliquei essa mesma filosofia ao comprar um terreno agrícola. Não porque entendesse do setor, mas porque compreendi uma verdade simples: ativos de qualidade, comprados a preços justos e mantidos por longo prazo, quase sempre se valorizam. Esse terreno, hoje, gera renda constante há quase 2 décadas, independentemente das oscilações da bolsa. E o melhor, os princípios por trás desse sucesso nunca mudam. A matemática dos juros compostos continua a mesma. A natureza humana com seus impulsos e medos também. O que mudou é que hoje você tem acesso a ferramentas que nem existiam quando comecei. Estou falando dos ETFs, os fundos negociados em bolsa que revolucionaram o jeito de investir. Imagine poder comprar com um único clique uma fração de centenas ou até milhares de empresas ao mesmo tempo. Não é mágica, é diversificação pura. Em vez de apostar tudo em uma única ação, você está apostando no crescimento da economia como um todo. E a história mostra que, no longo prazo, essa é uma das apostas mais seguras que você pode fazer. O que torna os ETFs ainda mais poderosos é sua simplicidade. Eles não dependem de um gestor tentando adivinhar o próximo unicórnio do mercado. Em vez disso, replicam automaticamente um índice, como o Ibovespa ou o S&P 500, ajustando-se conforme as empresas entram ou saem da lista. As taxas? Quase inexistentes. Enquanto fundos tradicionais cobram até 2% ao ano, o que pode consumir metade do seu patrimônio em 30 anos, os ETFs custam uma fração disso. Para cada R$10 mil investidos, você economiza milhares em taxas desnecessárias. Sei que alguns dirão, mas eu gosto de estudar empresas, de acompanhar o mercado. E eu entendo. Passei mais de uma década analisando demonstrações financeiras, avaliando vantagens competitivas e estudando gestores. É minha paixão. Mas mesmo com todo esse conhecimento, a realidade é dura. A maioria dos investidores, inclusive profissionais, não consegue superar o desempenho de um simples fundo de índice no longo prazo. Os dados não mentem. Nos últimos 15 anos, mais de 90% dos fundos de ações ativamente geridos tiveram desempenho inferior ao S&P 500. 90%. E estamos falando de gestores com MBAs de Harvard, acesso a informações privilegiadas e equipes inteiras dedicadas à análise. Então, se até os experts falham na maioria das vezes, por que você acha que conseguiria fazer diferente? A verdade é que o mercado não recompensa quem tenta ser mais esperto que ele. Recompensa quem tem disciplina, paciência e humildade para seguir uma estratégia comprovada. E é exatamente isso que os ETFs oferecem, uma forma simples, barata e eficaz de construir riqueza ao longo do tempo. Se você está começando agora, com pouco dinheiro, ou mesmo se já tem algum patrimônio, a pergunta não é qual ação comprar, mas sim, como posso investir de forma inteligente sem complicar minha vida? A resposta está nos ETFs. Escolha um que replique um índice amplo, invista regularmente e deixe o tempo fazer sua mágica. Não precisa ser um gênio das finanças.
Não precisa passar noites em claro analisando gráficos. Basta ter consistência. E se ainda resta alguma dúvida, pense no seguinte: se até o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, recomenda essa estratégia para sua própria família, por que você insistiria em fazer diferente? O caminho para a liberdade financeira não está em apostas arriscadas, mas em decisões simples e bem fundamentadas. Comece hoje. Seu futuro agradecerá. Salgada que só cresce. Não é mágica, é matemática pura. E o melhor, você não precisa adivinhar quais empresas vão performar melhor, o próprio mercado já fez essa seleção para você. O terceiro ETF que eu escolheria é um que muitos ignoram, mas que tem um poder silencioso, o VUS. Enquanto o S&P 500 cobra as gigantes americanas e o SCHD traz empresas estáveis com dividendos, o VUS abre as portas para o resto do mundo. Pense nisso. Os Estados Unidos representam cerca de 60% do mercado global, mas e os outros 40%? Empresas como a Nestlé, a Samsung, a Toyota, a ASML, todas elas estão fora do radar da maioria dos investidores americanos, mas continuam inovando, crescendo e gerando lucros. E o mais importante, diversificar geograficamente reduz seu risco. Se a economia dos Estados Unidos passar por uma recessão, você não estará colocando todos os ovos na mesma cesta. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que não investir diretamente nessas empresas? A resposta é simples, porque você não precisa. O VUS já faz isso por você com uma taxa de administração irrisória de 0,07%. Ele cobre mais de 7.000 empresas em mercados desenvolvidos e emergentes, desde a Europa até a Ásia, passando pela América Latina. E sabe o que é fascinante? Muitos desses mercados estão crescendo a taxas que os Estados Unidos nem sonham mais. A Índia, por exemplo, tem uma população jovem e uma economia em expansão. A China, apesar dos desafios, ainda é o motor de inovação em tecnologia e manufatura. E a Europa? Tem empresas centenárias que pagam dividendos há décadas. A beleza dessa estratégia é que você não precisa ser um especialista em geopolítica ou macroeconomia. Você não precisa acompanhar as tensões comerciais entre Estados Unidos e China ou saber qual será o próximo unicórnio europeu. Basta comprar o ETF e deixar que os gestores profissionais que dedicam suas carreiras a isso façam o trabalho pesado. Enquanto isso, você pode focar no que realmente importa: viver sua vida, aumentar sua renda e reinvestir seus ganhos. E aqui vai um segredo que poucos falam: a combinação desses três ETFs VOO, SCHD e VUS cria uma sinergia poderosa. O VOO te dá exposição às empresas mais inovadoras e dominantes do mundo. O SCHD traz estabilidade e renda passiva através de dividendos. E o VUS garante que você não fique refém de um único mercado. Juntos, eles formam uma base sólida, diversificada e com potencial de crescimento a longo prazo. Mas não acredite apenas na minha palavra. Olhe para os números. Nos últimos 20 anos, um portfólio equilibrado entre ações americanas e internacionais teria superado um investimento 100% nos Estados Unidos em vários períodos. E mesmo quando não supera, a diversificação reduz a volatilidade, o que significa menos noites sem dormir quando o mercado cai. A verdade é que a maioria das pessoas complica demais o investimento. Elas caem na armadilha de tentar bater o mercado, de seguir dicas de influenciadores ou de perseguir o próximo Big Thing. Mas a história mostra que os maiores patrimônios não foram construídos assim. Foram construídos com paciência, disciplina e uma estratégia simples: comprar bons ativos, segurar por décadas e deixar o tempo fazer o resto. Então, se você está começando hoje, não perca tempo tentando reinventar a roda. Use o que já funciona. Comece com esses 3 ETFs, invista consistentemente e deixe o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor. Seu eu do futuro, aquele que vai olhar para trás e agradecer por ter começado cedo, está esperando por você. Não o decepcione. Em algo sólido e comprovado. E a beleza desses 3 ETFs é que eles não são apenas uma aposta no futuro, são uma aposta no presente, no que já funciona e no que continuará funcionando por décadas. Veja bem, o S&P 500 não é apenas um índice. É um retrato vivo da economia americana, um termômetro das empresas que movem o mundo. Quando você investe nele, está comprando um pedaço de gigantes como Coca-Cola, Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway, negócios que resistiram a guerras, crises e revoluções tecnológicas. São empresas que pagam dividendos há mais de meio século, que reinvestem seus lucros com disciplina e que ano após ano entregam valor aos acionistas. Não é mágica, é consistência. Já o HDV entra como um escudo.
Em momentos de incerteza, quando o mercado oscila e os noticiários gritam sobre recessões, são as empresas com fluxos de caixa estáveis e políticas de dividendos sólidas que seguram o barco. Pense em nomes como Verizon, Procter & Gamble ou ExxonMobil. Elas não vão te fazer rico da noite para o dia, mas vão te manter rico enquanto outros perdem o sono. E em um mundo onde a volatilidade é a única certeza, ter uma parte do seu portfólio ancorada em ativos assim é como ter um colete salva-vidas em um mar agitado. Agora, o QQQ é um motor de crescimento. Sim, ele é mais volátil. Sim, ele pode cair 30% em um ano ruim. Mas é justamente essa volatilidade que cria as maiores oportunidades. Quando o mercado entra em pânico e todos vendem suas ações de tecnologia, é nesse momento que os investidores pacientes compram as empresas que vão definir o próximo século. Não é coincidência que o QQQ tenha superado o S&P 500 em retornos de longo prazo. É porque inovação não segue uma linha reta. Ela explode em saltos, e quem está posicionado certo no momento certo colhe os frutos. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Não se trata de escolher um em detrimento dos outros. O verdadeiro poder está na combinação. Quando você equilibra estabilidade, renda e crescimento, cria um portfólio que não apenas sobrevive às crises, mas próspera nelas. Em 2008, enquanto o S&P 500 despencava, o QQQ também sofreu, mas quem manteve a calma e continuou investindo viu seus retornos se multiplicarem nos anos seguintes. Em 2020, quando a pandemia paralisou o mundo, as ações de tecnologia dispararam, compensando as perdas em outros setores. E em 2022, quando o mercado virou de cabeça para baixo, os dividendos do HDV continuaram caindo na conta, como um lembrete de que nem tudo é especulação. A pergunta não é se você deve investir nesses ETFs. A pergunta é quando você vai começar. Porque cada dia que passa é um dia a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. Cada real que você deixa parado é um real que não está se multiplicando. E cada desculpa que você inventa, vou esperar o mercado se acalmar, preciso estudar mais, não tenho dinheiro suficiente, é um presente que você está dando para o seu eu do futuro se arrepender. Então faça o seguinte, comece hoje. Mesmo que seja com pouco, mesmo que seja com medo. Abra uma conta em uma corretora confiável, transfira o dinheiro e compre suas primeiras cotas. Depois, repita o processo mês após mês, ano após ano. Não tente adivinhar o momento certo. Não tente ser mais esperto que o mercado. Apenas seja consistente. Porque no fim das contas, o sucesso nos investimentos não é sobre ter a estratégia mais complexa ou a informação mais privilegiada. É sobre ter a disciplina de fazer o simples repetidamente sem desistir. Seu futuro não é construído em um dia. É construído em milhares de dias de decisões pequenas, mas inteligentes. E a melhor hora para começar foi ontem. A segunda melhor hora é agora. Eis a matemática por trás de tudo isso. Não é mágica, não é sorte, não é privilégio de poucos. É apenas a força silenciosa dos juros compostos, trabalhando a seu favor ano após ano. E a maioria das pessoas simplesmente não entende o poder disso. Imagine que você começa cedo. Você economiza com disciplina, vive abaixo das suas possibilidades e investe consistentemente. Aos 65 anos, você olha para trás e percebe que graças a essa consistência, acumulou um patrimônio que muitos considerariam impossível. Talvez você tenha investido em um portfólio diversificado, com uma alocação que equilibra crescimento e segurança. Nos primeiros anos, os retornos podem ter sido modestos, mas com o tempo, o efeito dos juros compostos entra em ação. Aos 50 anos, seu portfólio já está crescendo de forma exponencial. Quando chega a aposentadoria, você precisa de, digamos, $100 mil por ano para viver confortavelmente. Com uma estratégia conservadora, seu dinheiro não só sustenta seu estilo de vida, mas continua crescendo. Mesmo após décadas de retiradas, seu patrimônio permanece intacto, ou até aumenta. E quando você partir, deixa para seus herdeiros um legado de milhões. Agora compare isso com o que acontece quando você comete os erros comuns. Quando você tenta adivinhar o mercado, quando você entra em pânico nas quedas ou se deixa levar pela euforia das altas. Quando você desiste da consistência e começa a perseguir retornos rápidos. O resultado? Um patrimônio que poderia ser de milhões se reduz a uma fração disso. A diferença não está na sorte nem na inteligência. Está na disciplina de fazer o que funciona repetidamente sem se distrair. Mas aqui está algo ainda mais poderoso. Pequenas otimizações podem transformar completamente o resultado final.
Imagine que em vez de alocar todo o seu portfólio de forma tradicional, você reserva apenas 2,5% para ativos com potencial de crescimento um pouco maior, algo que historicamente pode render 4% a mais por ano. Pode não parecer muito, mas lembre-se, estamos falando de juros compostos. Esse pequeno ajuste ao longo de décadas pode significar a diferença entre se aposentar com 6,9 milhões de dólares e 18,9 milhões de dólares. Uma diferença de mais de 10 milhões de dólares apenas por realocar uma pequena parte do seu capital. Claro, há riscos. Em alguns anos, esses ativos podem performar abaixo do esperado. Você pode se sentir tentado a vender no momento errado, movido pelo medo. Mas se conseguir manter a calma e seguir o plano, as recompensas a longo prazo serão imensas. E é aí que entra uma das estratégias mais subestimadas do mercado, a venda de opções cobertas. Funciona assim: você possui ações de uma empresa sólida. Em vez de apenas mantê-las, você vende opções de compra, calls, sobre essas ações. Alguém paga a você um prêmio pelo direito de comprar suas ações a um preço determinado no futuro. Se as ações não atingirem esse preço, você fica com o prêmio e as ações. Se atingirem, você vende as ações pelo preço acordado e ainda fica com o prêmio. De qualquer forma, você ganha dinheiro extra. E se fizer isso de forma consistente mês após mês, ano após ano, esse rendimento adicional pode impulsionar significativamente seus retornos. Vamos voltar ao exemplo anterior. Você economiza 10 mil dólares por ano, investe com disciplina e obtém um retorno médio de 9% ao ano. Aos 65 anos, você teria cerca de 6,9 milhões de dólares. Mas se adicionar apenas 1% a mais de retorno anual, algo perfeitamente possível com a venda de opções cobertas, seu patrimônio salta para 11 milhões de dólares. Se conseguir 11% ao ano, chega a 18,9 milhões de dólares. E se na aposentadoria ajustar sua alocação para algo mais conservador, mas continuar gerando renda extra com opções, seu patrimônio pode continuar crescendo mesmo enquanto você desfruta da vida. No final, você deixa para seus herdeiros não 6,9 milhões de dólares, mas 20 milhões de dólares ou mais. Isso não é teoria. É matemática. É a diferença entre fazer o básico e fazer o básico com inteligência. E o melhor de tudo, essa estratégia não exige que você seja um gênio das finanças. Não exige que você acerte todas as previsões do mercado. Exige apenas que você seja consistente, que aprenda as regras e que as aplique com disciplina. Agora, uma ressalva. Vender opções não é para todos. Requer estudo, prática e controle emocional. Mas a verdade é que a maioria dos investidores nem sequer considera essa possibilidade. Eles ficam presos ao modelo tradicional de comprar e segurar, sem explorar formas legítimas de aumentar seus retornos. E é exatamente aí que as oportunidades aparecem. O que estou dizendo é simples: não se contente com o básico. Busque formas inteligentes de otimizar seus investimentos, sempre dentro de um plano bem estruturado. Não se trata de especulação, nem de apostas. Trata-se de usar ferramentas comprovadas para extrair um pouco mais de valor do seu portfólio, sem aumentar proporcionalmente o risco. Mas há um último ingrediente, tão importante quanto todos os outros: a capacidade de não fazer nada, de resistir à tentação de mexer no que está funcionando, de ignorar o barulho do mercado, as manchetes alarmistas, as previsões catastróficas. Porque no fim das contas, o maior inimigo do seu sucesso financeiro não é o mercado. É você mesmo. É a sua impaciência, o seu medo, a sua incapacidade de esperar. Que o mercado está caro demais ou barato demais é apenas uma ilusão de controle. A verdade é que ninguém, nem os analistas mais renomados, nem os gestores de fundos bilionários, consegue prever com precisão o momento exato em que as coisas vão desabar ou decolar. E aqueles que tentam invariavelmente pagam o preço. Pense nisso: se você tivesse esperado por uma correção perfeita, antes de investir nos últimos 20 anos, teria perdido algumas das maiores altas da história. O S&P 500 subiu mais de 500% nesse período. Quem ficou de fora esperando o momento certo viu sua riqueza potencial evaporar enquanto o tempo, o verdadeiro aliado do investidor, seguia seu curso implacável. E não se engane, o tempo não perdoa quem hesita. Agora imagine que você tivesse investido R$1.000 por mês religiosamente desde 2003. Mesmo enfrentando a crise de 2008, a pandemia de 2020 e todas as turbulências no meio do caminho. Hoje, esse simples hábito teria transformado seus R$240 mil investidos em mais de R$1 milhão, sem precisar adivinhar o futuro, sem precisar ser um gênio das finanças. Apenas consistência.
Apenas disciplina. Porque no fim das contas, o mercado não recompensa os mais espertos. Recompensa os mais pacientes. Os que entendem que cada queda é apenas um desconto temporário em ativos que no longo prazo, sempre se valorizam. Os que resistem à tentação de trocar a estratégia por um palpite ou uma manchete sensacionalista. Os que sabem que a verdadeira riqueza não se constrói com apostas, mas com a soma de pequenas decisões inteligentes, repetidas ao longo de décadas. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa ser um especialista para vencer. Você só precisa ser mais disciplinado do que a maioria. Enquanto os outros correm atrás de dicas quentes, você compra. Enquanto os outros vendem em pânico, você segura. Enquanto os outros tentam cronometrar o mercado, você deixa o tempo trabalhar a seu favor. Lembre-se, Warren Buffett não ficou bilionário comprando e vendendo ações todos os dias. Ele comprou empresas sólidas e as manteve por décadas. Charlie Munger não enriqueceu com trades mirabolantes. Ele esperou. E você? Vai deixar que o medo e a impaciência roubem seu futuro financeiro? Ou vai fazer como os grandes investidores, e simplesmente ficar parado? O mercado sempre vai oscilar. Sempre vai haver crises, bolhas e momentos de euforia. Mas uma coisa é certa. Quem mantém o foco no longo prazo, quem ignora o ruído e quem confia no poder dos juros compostos, esse sim, vai colher os frutos. Não porque teve sorte, mas porque teve coragem de fazer o que a maioria não consegue. Então, da próxima vez que alguém disser que agora não é hora de investir, lembre-se, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. E o mercado? Ele sempre encontra um jeito de recompensar quem teve a paciência de esperar. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Investir não é sobre prever o futuro, mas sobre construir um. Você não precisa adivinhar qual ação vai explodir ou qual cripto vai viralizar. O que você precisa é de um plano simples executado com disciplina, e da coragem de ignorar o barulho. Imagine isso. Você começa com $12.000 e adiciona $12.000 todo ano. Às vezes, o mercado estará em alta e suas compras custarão mais. Outras vezes, estará em baixa e você levará mais por menos. Mas com o tempo o preço médio se equilibra. E o que parecia flutuações sem sentido se transforma em algo sólido, tangível. Como um agricultor que planta sementes todos os dias, independentemente do clima. Alguns anos serão de seca, outros de tempestades e alguns de colheitas excepcionais. Mas, no longo prazo, a terra não mente. Ela recompensa quem persiste. E é aí que a mágica acontece. Os dividendos que você recebe não são apenas dinheiro extra no bolso, são sementes que você replanta. Cada centavo reinvestido é um novo broto, uma nova árvore crescendo no seu pomar financeiro. Com o tempo, essas árvores se multiplicam, seus frutos se acumulam, e chega um dia em que você não precisa mais trabalhar para viver. Você vive dos frutos do que plantou. Isso não é sorte. É matemática. É paciência. É a diferença entre quem desiste no primeiro inverno e quem entende que as estações sempre se renovam. Eu não estou falando de enriquecimento rápido. Não estou falando de apostar tudo em uma moda passageira ou de perseguir o próximo unicórnio do mercado. Estou falando de construir riqueza real, duradoura, capaz de atravessar gerações. Riqueza que não depende de um salário, de um chefe ou de um golpe de sorte. Riqueza que é sua e inegociável porque foi construída com consistência, não com especulação. E o mais incrível, você não precisa ser milionário para alcançar isso. Você não precisa de um salário de 6 dígitos ou de uma herança inesperada. O que você precisa é de o suficiente. Suficiente para cobrir suas despesas. Suficiente para enfrentar imprevistos. Suficiente para se aposentar com dignidade sem depender de ninguém. Para a maioria das pessoas, esse número é menor do que elas imaginam. Muito menor. Se você seguir o que estou dizendo, se investir com disciplina, se confiar no processo e ignorar o ruído, um dia acordará com uma realidade diferente. Você terá liberdade. Liberdade para escolher como gastar seu tempo. Liberdade para trabalhar em projetos que realmente importam para você. Liberdade para ajudar causas que ama, sem se preocupar com o próximo boleto. E o melhor, você chegará lá sem estresse, sem ansiedade, sem se torturar com gráficos ou notícias de última hora. Daqui a 20, 30 anos, quando olhar para trás, você não vai se arrepender de ter começado pequeno. Você vai se orgulhar de ter começado hoje. De ter ignorado as dúvidas, as desculpas e as distrações. De ter plantado suas sementes, mesmo quando o solo parecia árido. Porque no fim das contas, a riqueza não é construída com um único golpe de sorte. Ela é construída com milhares de pequenas decisões, tomadas dia após dia, ano após ano. E a melhor parte?
Você já tem tudo o que precisa para começar. O resto é apenas uma questão de tempo.